Eu queria que a senhora me dissesse qual a importância da brincadeira para as crianças. Bom, Tatiana, para falar de brincadeira, primeiro a gente precisa falar por que brincadeira para criança. Então a gente precisa entender que criança hoje é vista como uma cidadã com direito, e com direito ao brinquedo e à brincadeira. Essa é a concepção de criança e de infância dos tempos atuais. Então, se a brincadeira e o brinquedo são direitos da criança, nós precisamos saber por que é um direito da criança e qual a sua importância. Se a gente pegar desde uma criança pequena, você vai ver um bebezinho, um bebê que está lá deitado. Se você coloca um brinquedo para um bebê que está deitado, alguma coisa que ela possa bater com o pé ou com a mão, o que está acontecendo com esse bebê? Ele está tendo liberdade de, com a mãozinha, tocar o brinquedo, movimentar o brinquedo. Então, nesse sentido, a criança está sendo protagonista, ela está tendo o direito de tomar decisão, de mexer a mão, ou de mexer o pé, ou de olhar este objeto ou olhar o outro. Então, você garante o direito à criança de escolher. Mas, para isso, o brinquedo precisa ser colocado na altura do pé da criança. Não como muitas escolas fazem, de deixar o brinquedo lá no teto, como enfeite ou numa parede. Então, um direito ao brinquedo para um bebê precisa ser um brinquedo que ele possa tomar decisão sobre o que fazer. Se a criança já está sentada, qual o direito dessa criança ter o acesso ao brinquedo e qual a importância dessa criança que senta? Dela pegar e escolher o brinquedo, verificar alguma coisa que tem ponta, alguma coisa macia, uma coisa mais dura, uma que tem uma textura de um jeito ou de outro. Ela está aprendendo texturas, um é duro, um é mole, põe na boca, ela conhece pela boca. Então, o brinquedo, o fato de você deixar o brinquedo à disposição das crianças, os materiais, não precisa ser necessariamente só brinquedo. Pode ser uma maçã, pode ser um molho de chave, pode ser um pente, coisas da vida doméstica. Se você deixar num cestinho perto dela, ela vai manipular, vai explorar, vai ver a textura, o formato, a cor. Tudo isso significa que ela está aprendendo. E ela está tomando decisão também. Se você pega um maiorzinho que já anda, o fato dele ter brinquedo, ele está aprendendo a ficar de pé, uma carriolinha, ele possa pegar uma alça e sair empurrando, ele está aprendendo a se movimentar, a se colocar numa postura, numa criança que anda. Se o carrinho tem coisas para tirar, para colocar, a criança dessa idade adora tirar e colocar. Então, ele está tomando decisão, está explorando os materiais, está se organizando para ver o que tira, o que põe. Então, está desenvolvendo não só a decisão, o movimento, o corpo, a forma dele pensar. Se você já entra com uma criança maior, que já está na fase do imaginário, a criança começa a imitar o outro. Então, se você dá uma colher, uma criança pequena de 1 ano e meio, 2 anos, o que ela vai fazer? Ela pega a colher e dá para o ursinho dela que está ao lado. Então, ela está imitando ações do adulto. Então, pela imitação, você vai gradativamente verificando como é que o mundo adulto alimenta o outro. Enquanto nos países ocidentais você usa o talher para alimentar, nos países orientais você vai usar o hashi. Então, cada cultura tem uma forma diversa de usar os materiais, de usar os brinquedos. Então, pelo brincar, a criança está aprendendo também as coisas do mundo da cultura. Uma criança maiorzinha, se você tem uma boneca, a boneca, os apetrechos da casa, são importantíssimos para ela entrar no mundo do faz de conta de coisas que ela domina. O que ela domina mais, uma criança de 3 anos? A vida do dia a dia dela, que é a casa. Todo mundo conhece o que é uma cozinha, o que é um quarto, porque todo mundo teve essa vivência. Então, oferecer brinquedos que representem o mundo doméstico é fundamental para a criança falar. Então, a criança, a partir de 1 ano e pouco, ela está desenvolvendo já a linguagem. E é importantíssimo que, no faz de conta, ela tenha a oportunidade de usar esses materiais, esses brinquedos, para falar aquilo que ela está pensando. Para simular, para assumir um personagem que ela gostaria de ser. Eu gostaria de ser médica. Então, o cantinho do médico já é um espaço predileto da criança que gostaria de ser médico, mas ela não pode ser. Ela pega a bonequinha, leva ali, e ela vai ter os cuidados médicos usando a boneca.
Então, ela está aprendendo, pelo faz de conta, uma série de ações que ela só poderia fazer no futuro. Não é? Então, só aí eu já dei exemplo de como não é, o brinquedo e a brincadeira tem a ver com a afetividade da pessoa, não é? Com o desenvolvimento do corpo, do movimento, não é? Da representação. Não é? Ela usa um espelho, por exemplo, no espelho ela está se vendo, ela está vendo o outro. Não é? Então, o próprio espelho também faz parte do equipamento de brincar. Por isso que em toda brinquedoteca, em todo espaço de escola tem que ter o espelho. Não é? Porque no espelho ela vai ver quem sou eu, quem é o outro. Não é? E ela vai ver a diversidade estampada ali no espelho e vai aprender a se conhecer também. Não é? Nós teríamos vários outros brinquedos, joguinhos de regra, onde as crianças estão aprendendo a jogar juntas. Não é? E a regra, quem coloca, não é? As próprias crianças podem colocar regras, mas assim como o próprio brinquedo pode trazer regras. Essas crianças, elas aprendem a brincar ou elas já nascem sabendo brincar, já é nato? Então, o brincar, não é? Algumas pessoas acham que faz parte da vida de todo ser animal, não é? E humano. Não é? Mas em toda cultura, as formas de brincar são diferentes. Então, ela precisa aprender na sociedade quais são as formas que cada cultura usa para brincar. Não é? Então, brincar é alguma coisa aprendida. É fundamental que ela vive em sociedade, na família, com outras crianças, com os adultos, não é para aprender formas de brincar que são diferentes do mundo todo. Não é? Então, eu estava dizendo que a criança, ela brinca com jogos de regra, né? Com jogos de regra ela aprende a brincar com outros, a partilhar situações de ganhar e de perder, né? Que em joguinho de regra, um ganha e outro perde. Né? Então, pela brincadeira é fundamental eu aprender a dominar, enfim, a enfrentar situações de frustrações, que são comuns no cotidiano. Né? Então, pelo brincar, você aprende a não só expressar afetividade, mas aprender também que existem momentos que você ganha e momentos que você perde. Não é? Assim como aprender diferentes formas, não é? De jogar uma bolinha de gude, não é? Um pique-bandeira, um esconde-esconde. Não é? Então, cada agrupamento infantil, eles têm regras diferentes que vale um pique num lugar ou que não vale esse tipo de modalidade. Eles definem e eles vão gradativamente ampliando aquilo que a gente chama a cultura lúdica, que é uma cultura, que é um conhecimento específico de crianças que brincam. E é fundamental uma criança ter esse volume de cultura lúdica, porque é isso que faz com que a criança tenha um arsenal de informações para ela poder interagir com outros pares. Então, a criança que brincou bastante é uma criança que tem liderança, é uma criança que sempre tem um jeito novo de brincar, não é? É uma criança que sempre tem uma regra nova para colocar, não é? É uma criança que tem flexibilidade, ela aprendeu a ter flexibilidade nesse contato aí com as pessoas. Então, e isso é fundamental hoje em dia para o século XXI. Não é? Um ser humano flexível, um ser humano que saiba dialogar, enfrentar as situações diversas, que tenha contato com diversidade de pessoas, que tenha liderança, que tenha capacidade de escolha, né? Que desenvolva um raciocínio. Né? Pelo brincar, você também aprende a ter um raciocínio matemático, um raciocínio de uso da linguagem, né? Um domínio espacial. Né? Então, a brincadeira é importante, e eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela. O que a Escola de Educação Infantil pode fazer para enriquecer o brincar? A primeira coisa seria entender que isso só acontece quando você cria espaços e materiais para isso. Seria necessário que numa escola de educação infantil, a sala não tivesse só mesas e cadeiras como nós temos. Precisa ter cantos, áreas, como a cozinha, com quarto, com a área da fantasia, com a área do médico. Não é? Se eu não tivesse esses espaços com os materiais, com os brinquedos, porque para uma criança entrar num faz de conta de médico, minimamente precisa ter alguma coisa parecida com um hospital, com um consultório médico, um estetoscópio, a malinha do médico. Não é? Para uma área do faz de conta da vida doméstica, eu preciso ter uma boneca, eu preciso ter a cama, eu preciso ter o bercinho. Não é? Para brincar de fazer comida, eu preciso ter o fogão, eu preciso ter a mesa, eu preciso ter a panelinha, eu preciso ter os copos, os talheres. Não é? Então, se eu não tiver esta estrutura montada, o faz de conta não vai acontecer. Tá? Então, o grande problema hoje, eu diria, que falta um equipamento básico para estimular a brincadeira de faz de conta, ou seja, para criar possibilidade para que a brincadeira de faz de conta aconteça. Tá? Então, sem essas estruturas, elas não vão acontecer. Tá?
Só com mesa e cadeira, o que acontece? Eu só coloco canetinha, papel sulfite, e é isso que acontece. É preciso estruturas com mobiliário e brinquedos adequados, e é preciso que o professor entenda a importância da brincadeira de faz de conta e faça mediações. Porque um brincar de qualidade só vai acontecer quando tem mediações. Eu vou dar um exemplo para você. Numa das escolas, as crianças estavam brincando na parte da cozinha. E aí o que a menina fazia? Como não tinha nenhum paninho para limpar a louça, ela pegava a blusinha, esticava a blusinha e ficava limpando a louça. O que a professora fez? Imediatamente foi à copa, pegou um paninho de louça e deixou pendurado ali perto do fogão. A menina foi correndo, pegou o paninho de louça e já começou a limpar a louça e falando naquilo que ela fazia, coisa que ela não podia falar na medida em que ela estava só repetindo ações com a blusa. Então, é fundamental que você observe o brincar da criança, verifique o que está faltando, disponibilize aquilo que está faltando. Então, a área da brincadeira de faz de conta, ela não pode ser fixa do ponto de vista de ter sempre as mesmas coisas. Você tem que ir gradativamente ampliando e modificando conforme a brincadeira de faz de conta vai evoluindo. Você tem que ir colocando outros elementos, outros materiais, porque a criança precisa de diversidade de situação para poder avançar no seu faz de conta. Então, é preciso materiais, as estruturas, o professor e a mediação. Senão, a brincadeira de faz de conta ela fica com pouca qualidade. E para uma brincadeira de faz de conta ter qualidade, dizem os especialistas, é preciso que exista crianças para brincar. Brincadeiras que sejam partilhadas por vários personagens. Então, uma brincadeira rica é quando um vai ser o médico, outro pode ser o paciente, outro pode ser a enfermeira. Eles dividem funções. E essas funções têm que atuar juntos na brincadeira. Então, eles têm que se organizar, eles têm que ter um guia para brincar. Então, o uso de guia na brincadeira de faz de conta é que vai dando qualidade a esse brincar. Diferente de um brincar sozinho, em que eu faço qualquer coisa, numa brincadeira complexa com vários personagens, eu tenho que ficar atento àquilo que o outro vai fazer. E eu tenho que responder sempre, na interlocução com os meus parceiros. E o professor tem que estar atento a essas situações para deixar o ambiente com materiais que propiciam as crianças avançarem nessa brincadeira mais complexa.